Então, o que eu acho que esse ano de 2025 a gente pode fazer diferente do que nós fizemos no ano de 2024, caso você não esteja satisfeito com o seu resultado. Caso você esteja satisfeito com o seu resultado, pode melhorar, pode aprimorar, pode performar o seu 2025, transformando, trazendo resultados melhores. E para isso eu escolhi falar hoje sobre o autocontrole. O que é a base de conseguirmos fazer o que precisa ser feito no mercado financeiro. E quando a gente fala de autocontrole, não tem como ter autocontrole sem autoconhecimento. Para eu conseguir ter autocontrole, eu preciso me conhecer. Por quê? Porque eu preciso saber quais são as situações que me fazem sair de mim e ter atitudes completamente fora daquilo que eu quero e que eu desejo e que me fazem perder dinheiro. Para a gente ser trader, né? Eu estou lendo um livro bastante interessante, estou estudando esse livro, na verdade, com a minha turminha ali, e a gente tem visto que a mentalidade do trader consistente, ela é construída, e ela é muito diferente da mentalidade que nós consideramos uma mentalidade performática no nosso mundo atual. A gente é como se nós, assim, é muito confuso isso e bastante complicado, porque primeiro a gente precisa entender a importância disso e segundo, colocar isso em prática. Então são dois momentos que são extremamente difíceis. Então o primeiro, que é conseguir compreender isso, é o seguinte, é saber que a mentalidade que eu tenho hoje de sucesso não se adequa à mentalidade de sucesso no trade. Ponto final. Isso pode parecer o mais absurdo possível, mas é a realidade. E aí, até eu conseguir acreditar nisso, leva, ou até tomar conhecimento disso, leva um tempão. É muito demorado conseguir perceber isso. E às vezes a gente leva anos patinando, achando que o problema está na técnica, e não está. Está em conseguir perceber isso, que a minha mentalidade precisa ser transformada, que aqui tem que ter uma mentalidade diferente. E o segundo é o mais complicado, porque a partir do momento que eu entendo isso e acredito nisso, eu tenho que começar a exercitar essa mudança, que eu acho que é o mais complicado. Porque aí, nesse segundo processo, a gente está falando de desconstruir crenças, de reavaliar valores, conceitos. Então, isso, e aí nós temos uma vida toda de crenças e conceitos e valores, e a gente tem que desconstruir isso se nós quisermos, é claro, ganhar dinheiro e ter consistência aqui no mercado financeiro. Então, considerando esse segundo item que eu trouxe, uma das formas da gente iniciar esse processo de reconstrução mental é entendendo que para eu ter, que é fundamental que eu tenha autocontrole e que para eu ter autocontrole eu preciso de autoconhecimento. Isso é essencial, né, para que eu consiga ter uma vida de sucesso aí no mercado financeiro, né? Então, os traders, eles conseguem, né? Se nós conseguirmos, né, identificar e compreender as nossas próprias emoções, nós poderemos ser muito mais eficientes nas negociações, porque nós não agiremos com a emoção, nós agiremos com a razão. E isso, pessoal, parece que é algo que, não, mas eu já ouvi isso, eu sei disso, mas ele é tão sutil que ele nos pega nos mínimos detalhes. É assim, tá? Por exemplo, eu tenho ali um conceito sobre ganância. Aí eu fui e percebi que a ganância aqui no mercado financeiro, ela tem um conceito diferente do que tem na nossa vida aí fora. Ótimo, então eu tenho que cuidar, por quê? Porque eu já deixei de colher grandes lucros porque eu fiquei querendo mais. Eu não saí na posição onde eu deveria, achando que andaria mais, porque eu estava sob a ganância.
Tá, então, isso eu consegui entender, beleza. Então, agora eu tenho que colocar isso em prática. Só que isso está tão arraigado em mim que a maioria das minhas tomadas de decisões, elas estarão sob o efeito da ganância. Olha que louco! Mesmo que eu tenha isso conscientemente, mas inconscientemente, a maioria das minhas decisões, elas vão se fundamentar nisso, porque faz parte da minha crença. E é isso que eu tenho que desconstruir. Por exemplo, eu posso me ver é, é, eufórico ou eufórica porque eu começo a projetar uma série de expectativas no mercado que não correspondem de fato àquilo que o mercado pode me dar, mas sim correspondem às minhas expectativas de ganância. E eu começo a buscar colocar dinheiro em determinados lugares. Por quê? Porque eu estou com a ganância, com o olhar da ganância. E com o olhar da ganância, eu começo a ter expectativas fora do que o mercado pode me oferecer, por exemplo, né? Então, não é muito sutil, porque mesmo que isso caia na minha percepção, né, eu consiga identificar isso conceitualmente, mas eu tenho que direcionar para as minhas atitudes, porque eu continuarei agindo inconscientemente dessa forma. E por que eu estou trazendo isso? Porque é somente com o autoconhecimento que eu vou conseguir controlar essa situação, tá? E eu trouxe hoje para vocês um material de apoio, vejam bem, é um material de apoio, tá? É só para ajudá-los a identificar algumas situações no dia a dia, para auxiliá-los no processo de autoanálise. Ano passado eu já trouxe alguns materiais e eu pretendo esse ano trazer outros que eles acabam se complementando para auxiliá-los nesse processo de autoanálise, tá? Então, essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês agora, ela não deve servir de diagnóstico clínico, prestem bem atenção, não é um diagnóstico. E o que é isso, Danusa, então, que não é um diagnóstico? É assim, essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês agora, ela vai servir só como um instrumento para auxiliar você num processo de autoanálise. Mas ela não serve para rotular você enquanto pessoa. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Olha, a Danusa falou que eu sou desse jeito, então vai levar como carteirada, né? Ó, sou eu e acabou. Não, é somente mais uma ferramenta para o seu crescimento, tá? E vai ajudar você a identificar possíveis situações que você deve se manter alerta e buscar ajuda caso essas situações persistam e caso você sinta que precise de ajuda, tá? E o que eu sempre trago aqui, sempre, pessoal, sempre considere essa busca de ajuda por profissionais específicos e qualificados, tá? Para lidar com as emoções, não só no trading, mas na vida como um todo. E, assim, descubra com essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora, qual é o nível de autogerenciamento emocional e procure desenvolver mais isso, tá? Então, essa ferramenta vai te ajudar a identificar qual que é o seu nível aí de autoconhecimento, autogerenciamento, para você procurar desenvolver isso no decorrer do tempo. E esses resultados, eles dependerão muito. Nós vamos fazer aqui juntos, tá? Eu vou falar para vocês. Vocês não precisam falar qual foi o resultado de vocês. Eu vou falar a pontuação aqui e vou falar o que é para cada pontuação, trazendo sugestões de ações que vocês podem tomar, mas, assim, isso tudo vai depender também do quanto você consegue ser sincero consigo mesmo. Por que eu digo isso? Porque é claro que para a gente, né, todos nós queremos ser perfeitos e buscamos a perfeição. Ainda mais aqui no trading, eu vejo que é tanta gente querendo a perfeição, né? E a gente sabe que a perfeição é impossível. E a gente tem que admitir, pelo menos para a gente, que nós não somos perfeitos e temos
muitas necessidades de melhoria, isso nos ajuda a crescer também. Papel e caneta na mão, esse daí, eu vou fazer as perguntas para vocês, tá? E aí vocês vão, na pergunta que eu fizer, vocês vão considerar se você nunca fez aquilo, raramente faz, ocasionalmente faz, frequentemente faz ou sempre faz. Então, sempre esses 5 itens. E para cada um deles é uma pontuação, tá? Então, nunca é 1, raramente 2, ocasionalmente 3, frequentemente 4 e sempre 5. Vocês anotem aí, eu vou dar um tempo depois para vocês fazerem o levantamento, o cálculo ali de quanto deu, e depois no final eu falo o resultado da pontuação, tá? Eu vou ler mesmo. E até porque, para fins não diagnósticos, eu não vou colocar as perguntas, só vou falar e também vou só comentar o resultado, tá bom? Então, vamos lá, todos prontos? Então, um exemplo, né? A primeira pergunta para vocês, eu vou ler sempre 2 vezes a pergunta, tá? Vou dar um tempo para vocês responderem, conforme o que está aí na projeção, e aí a gente passa para a próxima. A primeira pergunta: você consegue identificar as emoções no momento do trading? Vou repetir. Você consegue identificar suas emoções no momento do trading? Então, aí você considera nunca, né? Ou nunca, ou raramente, ocasionalmente, frequentemente ou sempre, tá? Próxima pergunta. Consegue se acalmar quando o dia ou a negociação não vai conforme seu planejamento? Vou repetir a pergunta. Você consegue se acalmar quando o dia ou a negociação não vai conforme seu planejamento? Por quê? Porque tem pessoas que nem ficam estressadas, né? Melhor ainda, mas tem gente que fica irritada e leva essa irritação e esse nervosismo para o resto do dia, né? Da semana aí, né? Então, respondam a essa. Terceira pergunta. Você costuma definir metas no trading a longo prazo? Olha só, a longo prazo. Você consegue definir metas no trading a longo prazo? Próxima pergunta. Você, ao final do dia ou algum período, identifica as razões de seus erros e acertos no trading? Vou repetir a pergunta, tá? Você, ao final do dia ou ao final de um determinado período, determinado por você, identifica as razões de seus erros e de seus acertos no trading? Próxima pergunta. Ouve, interpreta e compreende críticas construtivas de suas negociações quando feitas por mentores de sua confiança? Eu vou repetir, tá? Então, você costuma ouvir, interpretar e compreender as críticas construtivas de suas negociações quando feitas por mentores de sua confiança? Então, é o caso de você estar sendo assessorado por alguém ou alguém de sua confiança te faz uma crítica com relação a alguma atitude ou postura sua diante das suas negociações. Se geralmente isso é visto por você com bons olhos, ou se você reluta um pouco com relação a isso. E aqui você não precisa considerar se é certo ou errado, não, tá? Aqui a gente está falando de aceitar mesmo, se você aceita, se você ouve ou não. É claro que todos nós gostaríamos de responder sim a isso, né? Mas vamos pensar, vocês têm que ser o mais sincero possível com vocês. Se vocês quiserem realmente fazer um resultado diferente nesse ano. Porque o mais difícil no trade, com relação à mentalidade, como eu falei agora há pouco, é porque é a gente com a gente mesmo. Então, você pode falar o que você quiser para as pessoas, mas ali no trading é você com você mesmo, você não consegue enganar a si próprio, né? Então, isso é uma questão que ela é pertinente por essa razão. Próxima pergunta. Mesmo em dias
muito ruins ou após uma sequência de perdas, você consegue se manter dentro do gerenciamento, você consegue se manter no gerenciamento e respeitando o seu plano de trading? Eu vou repetir essa pergunta. Mesmo em dias muito ruins, ou quando você vem de uma sequência de perdas, ainda assim você consegue se manter dentro daquilo que você planejou? Vou dar um exemplo, tá? É porque a gente geralmente pensa, é parar de operar. Não. Vamos imaginar a seguinte situação. Se você tem ali no seu gerenciamento de risco que você deve, por exemplo, fazer 3 entradas no máximo durante o dia, e isso você fez um levantamento no seu gerenciamento de risco. Só que você vem de uma sequência muito grande de perdas. Aí no dia de hoje você fez uma entrada e deu ganho. Mas você fala, não, eu tô perdendo tanto que é melhor eu parar com esse pouquinho que eu ganhei do que operar. Aqui, a única questão que a gente vai considerar é o planejamento, tá? E o gerenciamento de risco. Não tem certo ou errado. Tem um planejamento que a gente deve seguir. E aí, esse é um exemplo de que você não, mesmo diante de perdas, você não segue o seu planejamento. Entenderam? Vamos lá, próxima pergunta. Acredita que a maior parte das perdas se devam às próprias atitudes indevidas? Vou perguntar de novo, tá? Você acredita que a maior parte das suas perdas, elas estão relacionadas às suas próprias atitudes indevidas? Assim, ele vai, tem uma atitude ali indevida em um determinado dia, e a gente revisa tudo aquilo, e no dia seguinte ele vai fazer o trade. Quando chega lá, ele escreve a seguinte situação: olha, eu coloquei a ordem ali, o preço passou 3 vezes em cima da minha ordem, mas não pegou. É muito estranho isso, né, pessoal? Venhamos e convenhamos. Só você tá ali, só você sabe da verdade, mas, gente, né? Assim, eu já venho de uma sequência de dificuldade em fazer aquilo que eu planejei. E, de repente, quando eu faço, não dá certo, né? E ainda 3 vezes ainda, é o sistema que está contra mim. Vamos lá para a próxima pergunta. Acredita ter conhecimento de suas habilidades e defeitos no trading? Eu vou perguntar novamente, tá? Você conhece, você sabe bem quais são as suas melhores habilidades no trading e quais são as suas maiores limitações no trading? Próxima pergunta. Quando necessário, busca a orientação de pessoas de sua confiança para identificar necessidades de ajustes no setup ou no plano de trading? Ou você faz tudo isso sozinho, né? Vou repetir a pergunta. Quando você sente a necessidade, quando vê que é necessário, você busca a orientação de pessoas de sua confiança para identificar se há necessidades de ajustes no setup ou no seu plano de trading? Próxima pergunta. Acredita que traders bem-sucedidos têm mais sorte que você nos resultados porque identificaram algo que você ainda não conseguiu descobrir? Vou repetir a pergunta, tá? Você acredita que traders bem-sucedidos têm mais sorte e têm esses resultados no trading porque eles conseguiram identificar algo que você ainda desconhece, que você não descobriu ainda? Próxima pergunta. Você se sente motivado para continuar buscando seus objetivos e respeitando os momentos ruins no trading? Eu vou repetir a pergunta e na sequência eu vou explicar. Você se sente motivado para continuar buscando seus objetivos e superando momentos ruins no trading? Porque, assim, é muito fácil a gente continuar, né, isso, buscando os nossos objetivos quando está tudo dando certo, quando a gente tem resultados que contribuem para aquilo, para onde a gente quer chegar. Agora, em momentos de dificuldade, é mais difícil a gente se manter motivado e ver uma luz no fim do túnel. Tá? Então, essa é a pergunta. A próxima pergunta. Em negociações extremamente difíceis, por exemplo, num mercado muito volátil e pouco assertivo, você percebe que consegue agir mais com a razão que com a emoção? Eu vou repetir a pergunta, tá? Em negociações extremamente difíceis,
em um dia que o mercado está muito volátil, ou que a estratégia quase não aparece, que você tem que ficar muito atento para identificar ali sua estratégia de negociação, você geralmente consegue agir mais pela razão que pela emoção? Próxima pergunta. Em dias de perdas, em que percebe que muitos obtiveram ganhos, você utiliza este dia para estudar as razões dos seus resultados negativos? Vou repetir, essa pergunta é direta no ponto, né? Não tem meio termo. Em dias de perdas, em que você percebe que muitas pessoas, nesse mesmo dia que você teve perda, elas obtiveram ganho, você utiliza esse dia para estudar as razões dos seus resultados negativos? É fácil para você perceber as emoções que levam outros traders a perderem dinheiro no mercado? Eu vou repetir a pergunta, tá? Então, para você é fácil identificar um amigo ou um trader que você está acompanhando ali, quando ele tem atitudes emocionais que fizeram ele perder dinheiro no mercado? Você consegue identificar isso? Próxima pergunta. Pessoal, agora falta 6 perguntas, tá? Em dias difíceis e estressantes no trading, você consegue não descontar em outras situações? Eu vou repetir a pergunta. Em dias estressantes e extremamente difíceis no trading, você consegue não descontar em outras situações? Por exemplo, descontar na esposa, no marido, no filho, na filha, no cachorro, na sogra, né? Ficar de mau humor. Próxima pergunta. Numa sala de negociações, vamos lá, essa é boa, hein? Numa sala de negociações, você consegue manter seu ponto de vista inicialmente estudado no trading, mesmo que a maioria tenha uma percepção contrária à sua? Por exemplo, manter-se firme em entrar ou sair de uma operação ou não desacreditar do sentido que o mercado andará, se é compra ou venda. Eu vou repetir a pergunta, tá? Numa sala de negociações, você consegue manter seu ponto de vista inicialmente estudado no trading, mesmo que a maioria tenha uma percepção contrária à sua? Próxima pergunta. Mesmo frustrado, você aceita facilmente as perdas dentro do gerenciamento de risco planejado? Vou repetir. Mesmo estando frustrado, você aceita facilmente as perdas dentro do gerenciamento de risco planejado? Apesar da emoção, você consegue seguir o seu gerenciamento de risco, principalmente quando a gente fala de perda? Vamos lá? Próxima pergunta. Você reconhece que perdas no trading decorrentes da sua própria imprudência ou imperícia poderiam afetar pessoas próximas a você? Olha que interessante isso. Vamos pensar de novo, ó. Você reconhece que perdas no trading decorrentes de sua própria imprudência ou imperícia poderiam afetar pessoas próximas a você? Bom, é aquilo de que eu estou ali perdendo muito dinheiro há muito tempo e achar que isso pode ou não interferir pessoas próximas a mim, né? Então, essa é a pergunta. Penúltima pergunta. Tá acabando. Você não julga ou critica as atitudes de outros traders que são diferentes daquilo que pensam diferentes daquilo que você acredita? Vou repetir, tá? Você não julga ou critica as atitudes de outros traders que pensam e são diferentes daquilo que você acredita e que você faz? Por exemplo, eu odeio usar bandas de Bollinger, por exemplo. Mas tem um outro trader que utiliza. Qual é a minha percepção? Eu fico criticando, eu acho que não, piegas, banda de Bollinger, né? Então, aí vai cada um do seu conceito, independente do que o outro acha de você, é você com você mesmo. Lembre-se, na tela, por mais que você possa dizer assim, ó, que é o que é socialmente aceito, né? Eu aceito, cada um, mas na tela é você com você mesmo. Se você não aceita, não aceita, porque na tela você não tem como se enganar. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né?
E a última pergunta é: você presta atenção aos seus relacionamentos porque acredita que as emoções decorrentes deles poderão impactar emocionalmente seus resultados no trading? Eu vou repetir a última pergunta, tá? Você presta atenção aos seus relacionamentos porque acredita que as emoções decorrentes deles poderão impactar emocionalmente seus resultados no trading? É aquilo, né? Olha, hoje eu não estou bem, briguei com meu irmão, tive uma discussão com meu vizinho e eu não estou me sentindo muito bem com isso hoje, não, né? E considerar isso que pode emocionalmente impactar o seu resultado no trading, tá? É essa a pergunta. Agora, vou dar um tempo para vocês fazerem a soma. Podem fazer a soma aí. Só reforçando, essa é uma ferramenta que eu acho que só as perguntas já ajudam a gente a ter uma reflexão, né? Então, é importante que não só esse resultado que eu vou trazer aqui para vocês, ele pode servir de alerta, mas a própria pergunta, ela pode auxiliar a gente a ter uma autoanálise, né? Uma reflexão sobre a situação. Então, uma coisa a minha estratégia aparece, eu não entrar porque eu estou com medo. Aí eu não estou seguindo o plano. Agora, eu estou aqui, no local de trabalho, pronta para, e o setup não aparece. Aí é outra coisa, realmente não tem que entrar. Porque aí é que está a questão. No meu plano, eu tenho que já ter tudo isso muito claro e definido. Quais as situações em que eu não vou operar? Isso deve fazer parte do meu plano também, entende? Eu não posso escolher. Assim, são coisas diferentes. O mercado não está dando a minha estratégia. Outra coisa é a minha estratégia está aparecendo e eu não estou sentindo confiança em operar. São coisas diferentes. Se o mercado não está dando a minha estratégia, eu não vou entrar. Por que eu vou entrar para perder dinheiro? Agora, ele está dando a minha estratégia. Aí eu tenho que entrar. E se eu não entro, fico inventando circunstâncias para isso, para não entrar, aí é que está o problema. Aí eu não estou seguindo o meu gerenciamento. Entende? Eu vou falar agora para vocês qual é o resultado, tá? Então vamos lá? Para quem fez a soma de 20 até 39, olha só, alerta, né? Por quê? Porque pode ser que o seu medo e insegurança estejam prejudicando seus trades, tá? Então, de 20 a 39, pode representar que você está agindo, que os seus resultados, se não estão atingindo aquilo que você busca, pode estar muito relacionado à insegurança e ao medo, tá? O próximo, se o seu foi de 40 a 59, assim, o alerta é o seguinte, que o ideal seria você não ficar parado naquela situação de frustração com os seus resultados, mas utilizar os erros como alavanca para o crescimento, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma pergunta que mostra bem isso, é aquela que em dia que foi muito bom e eu tive um resultado muito ruim, eu não vou ficar ali me autoflagelando, com pena de mim. Não. Eu tenho que ir lá e estudar e entender por que a minha atitude foi indevida se um dia apareceu minha estratégia e deu bons resultados e eu não consegui pegar. Então, um alerta para quem teve esse resultado é não ficar nadando ali na frustração, vivendo na frustração, sabe? Sai, frustrou, tá, eu tô frustrado, mas tá, passou, agora vamos fazer alguma coisa para mudar esse resultado, tá? De 60 a 80, olha só, preocupe-se, né? O ideal seria você continuar identificando os sentimentos que geram a atitude indesejada no trade, né? Esse é o primeiro passo para o autocontrole. Então, você já está caminhando nesse sentido, você já tem práticas no seu dia a dia que te permitem identificar a atitude indesejada e fazer ali um paralelo a qual emoção sua que essa atitude está correspondendo. Pode ser que para você não esteja de forma tão clara assim,
Mas como isso vai se refletir no seu dia a dia? Você consegue resolver o problema, por exemplo, né? Então, conseguir uma solução para resolver o seu problema, ou conseguir identificar ali, olha, é isso que está me fazendo ter dificuldade, então deixa eu ajustar isso e bora para o trabalho. Então, isso pode representar, sim, que você já está conseguindo identificar aí o seu sentimento e tentando, a emoção que faz você ter a atitude indesejada e conseguindo ajustar isso, esses dois, e para tomar a atitude certa. Você já está muito próximo, né? Você já está desenvolvendo habilidades de autoconhecimento. E para quem deu de 80, acima de 80, né, a 100, o seu resultado pode refletir um ótimo grau de autoconhecimento, né? Então, não pare de buscar esse aprendizado interior, porque é ele que pode se você ainda não tem os resultados que espera e atingiu esse índice, essa pontuação, faltam pequenos ajustes, talvez no seu gerenciamento de risco, né? Ou talvez treinar mais a sua estratégia, ou se dedicar a uma única estratégia e fazer ela muito bem feita, porque essa parte do autoconhecimento já está bem ajustada em você. Mas não significa que ela já se deu por finalizada, não. O autoconhecimento é constante, tá? Ele deve ser contínuo. Pessoal, muito obrigada. Eu espero ter ajudado vocês, né, com essa avaliaçãozinha. Lembrando que é uma ferramenta, né, que pode servir aí de base para vocês terem resultados.